A paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra para sua reflexão que se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, a palavra de Deus vai falar de uma história de duas irmãs, a qual também elas eram irmãs, né, de Lázaro, a qual nós podemos ler lá em João capítulo 11, que vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Mas para nós chegarmos em João capítulo 11, eu queria só deixar uma breve palavra, reflexão sobre essas duas irmãs. A Bíblia conta que elas estavam, né, em uma aldeia, ou seja, em uma casa. Marta agora recebe Jesus na sua casa e ali ela está preparando provavelmente a ceia, né, para servir não somente a Jesus, mas também a todos os discípulos que andavam com Jesus, que estavam com ele ali também dentro da sua casa, né, na casa de Marta e Maria. Só que o que me chama a atenção, irmão, nessa palavra é que são duas irmãs, né, na mesma casa, recebendo as mesmas pessoas, mas cada uma tem uma atitude diferente. Marta, por ela ver, né, aquelas pessoas ali na sua casa, ela ficou, claro, talvez, né, nós também poderíamos ficar preocupada em fazer a ceia, em fazer o café, né, preparar a mesa. Porém, Maria, ela quis, né, o desejo de Maria foi assentar-se também aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. E o que me chama a atenção nesta palavra, irmãos, é que enquanto Marta está preocupada com as coisas externas, né, em comida, a mesa, Maria está mais preocupada naquele momento em conhecer Jesus, em conhecer o que é interno, né, algo que é mais profundo. Quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós estamos buscando um conhecimento, nós estamos aprendendo da palavra de Deus, a qual vai nos trazer fortalecimento, a qual vai nos ensinar nos momentos difíceis. E Marta, naquele momento, ela estava tão, né, atarefada, como diz a palavra do Senhor, que ela fala para Jesus, né, não te importas que somente eu sirva só? Pede para Maria me ajudar a servir. Mas Maria estava tão atenta à palavra de Deus, né, atenta no que Jesus falava, que ela se desligou dessas coisas que são externas, né, e se ligou no que é profundo, que é a palavra do Senhor Jesus. Para você ver, irmãos, como é importante sentarmos, na verdade, né, aos pés do mestre, buscarmos o conhecimento, buscar a palavra, que quando chega no momento difícil de dor, nós temos estrutura para suportar, para saber lidar com aquela situação. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 11, sobre a ressurreição de Lázaro. E tanto Marta quanto Maria, elas expressam as mesmas palavras diante de Jesus, quando Jesus chega em Betânia. Mas há uma diferença entre Marta e Maria. A Bíblia diz aqui no livro de João, capítulo 11, versículo 20 e 21, vai falar o que Marta disse para Jesus, que diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa.
Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa foi a fala de Marta, né, para Jesus, quando Jesus chega em Betânia. Mas olha o que Maria falou para Jesus. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Observe que as duas falam, as mesmas falam, a mesma fala: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Maria toma uma atitude a qual Marta não teve, que foi se lançar aos pés de Jesus, do Mestre. Ela teve a mesma atitude de quando ela recebeu Jesus em sua casa. Ela ouviu a palavra, ela entendeu a palavra, ela sentou aos pés do Mestre naquele momento para ouvir o que Jesus tinha para passar para ela. O conhecimento muda tudo. Marta, ela não teve estrutura, ela não teve sabedoria, ela falava, né? Até quando Jesus manda tirar a pedra, Marta mesmo diz: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Observe a atitude de Marta. Enquanto uma se lança aos pés do Mestre, a outra ela só fala. A atitude de quem conhece, entende, tem esse desejo de buscar o Senhor, conhecer principalmente, né, a palavra, as atitudes são diferentes, né? A forma de falar é diferente, a atitude a qual tem se comporta no momento de dor, de desespero é diferente. Embora Maria, fale as palavras, né, de Marta, ela tomou uma atitude que Marta não teve, que foi lançar aos pés do Mestre. E a Bíblia diz que Jesus, pois, quando a viu chorar, ou seja, Maria chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus, quando vê Maria chorando, ele se moveu de espírito. Observe quando Jesus vê alguém, né, que entende a palavra, que se lança aos seus pés, a atitude dele é diferente. Enquanto Marta falava, ela não teve tempo de sentar e ouvir a palavra. Ela estava tão preocupada com as coisas que estavam acontecendo, né, preparar a janta, preparar a mesa, de servir os discípulos, que ela não teve tempo de parar e ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes somos nós, irmãos, não ouvimos a palavra de Deus, estamos preocupados com tanta coisa, com tantos que fazeres, né? E não temos dado essa atenção à palavra, ouvir o que o Mestre tem a nos dizer. E quando nos deparamos em momentos difíceis na nossa vida, nós ficamos sem saber o que fazer, sem saber o que falar, como se comportar, como agir, porque não temos estrutura. Então eu aprendo com Marta e Maria a ter tempo para ouvir a voz do Senhor. Mesmo com muitas coisas ao nosso redor, mesmo com o tempo, né, sendo abreviado, nós precisamos tirar esse tempo para ouvir a voz do Mestre. Quando nós ouvimos a voz do Mestre, nós temos estrutura para passarmos por situações e entendermos que é somente Ele pode fazer, nos lançando aos seus pés, como Maria fez. Ela se lança aos pés do Mestre. E é só Ele que pode fazer, irmãos. Não há outro recurso, não há, né, fortaleza em pessoas, mas em Jesus sim. Então aprenda, né? Pega esse aprendizado, essa reflexão e começa a refletir. São duas irmãs morando na mesma casa, recebendo as mesmas pessoas, inclusive Jesus. Mas teve uma que tomou atitude diferente. Maria entendia que era necessário fazer as coisas, mas ela deu prioridade a ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos ter esse tempo de meditar, de ouvir, de saber o que Jesus quer falar aos nossos corações,
para quando nós chegarmos em momentos difíceis, nós termos estrutura e reconhecer o poder de Deus, que independente do que aconteça, né, nós temos que reconhecer que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. Aprenda com Marta e Maria. É necessário fazer as coisas, sim, é importante, nós devemos fazer, mas primeiramente ouvir a voz do Senhor, aprender com Ele para podermos ensinar, para podermos estarmos cada dia estruturado a sua palavra. Amém? Fico com essa palavra, que o Senhor abençoe a sua vida grandemente e que você possa refletir sobre Marta e Maria. Amém? Deus abençoe a todos.